Não, quando o Augusto, quando eu entro, ele já nunca mais vem a ser presidente do sindicato. Porque ele foi presidente na primeira gestão na intervenção. Quando sai a intervenção, ele já vai para ser diretor-representante. Depois, quando ele deixa de ser diretor-representante, ele vai para a CUT, para a formação sindical da CUT, onde ele teve um papel também. E aí também ele organiza, nesse momento eu ajudo a organizar a FETEC, a Federação dos Bancários de São Paulo, porque a gente era vinculado à Federação de São Paulo, Mato Grosso do Sul, para eles fazerem campanha contra a gente. Nós éramos noveleiro também, sempre gostamos de assistir novela, eu e o Augusto. Na época a gente gravava no videocassete a novela para chegar em casa, que a gente sempre chegava em casa tarde, 9h30, 10 horas. Chegar em casa, assistir a novela gravada no videocassete, eu e ele. Fim de semana a gente gostava de sair, comer, ou então ficar em casa, fazer alguma comida. Eu sempre tive alguém para me ajudar em casa, porque também eu acabei pegando um cachorrinho quando a gente já morava junto. Porque eu morava, quando a gente começou a se relacionar, eu morava num apartamento alugado lá em Pinheiros. E o Augusto morava também ali perto, na Rebouças. Não me lembro, um apartamento de esquina que ele alugava e morava lá. E esse apartamento é interessante, porque aí quando ele saiu de lá e foi morar comigo, que aí eu comprei um lá perto da estação Santa Cruz do metrô. E aí o Augusto foi morar comigo lá. Ele não cancelou o aluguel, ele manteve. Aí a Clarice morou lá. Clarice teve um perrengue, morou lá um tempo. A Leila do Banco do Brasil, se eu não me estiver enganado, também chegou a morar lá um tempo. Até que depois ele cancelou o contrato desse aluguel. Ele acho que manteve lá, falou, se não der certo, eu estou com o meu apartamento alugado aqui, né? E algumas pessoas do sindicato moraram lá, assim, numa situação, né, por algum motivo qualquer, ou emocional, qualquer que foi o motivo, ele emprestava o apartamento para a pessoa ficar lá. E depois de um tempo eu peguei um cachorrinho para dar de presente para minha mãe, que minha mãe sempre teve muito cachorro e tal. E eu e Augusto fomos numa feirinha lá e compramos um bacezinho, um salsicha, né? Que chama Dachshund, a raça, uma coisa assim. E era pequenininho. E ele tinha 3 meses. E ele tinha que tomar ainda as 3 vacinas. Aí eu falei para minha mãe, eu vou ficar com ele até eu dar as 3 vacinas para a senhora não ter trabalho, né? Tal, e aí eu trago ele. E aí, com 3 meses ele lá em casa com a gente se apegou de tal maneira que eu não dei mais o cachorro. E ela falou, quando você vai trazer? Eu falei, agora não vou trazer mais. Ele chamava Batman. Um monte de gente conheceu o Batman porque ele era muito folgado. A pessoa chegava aqui, a visita era dele, ele já pulava no colo, ficava. Batman viveu 20 anos, quase 20 anos. Foi um recorde de cachorro, né? E aí eu acabava tendo uma pessoa indo todo dia lá em casa para limpar, para ficar com ele um pouco, porque a gente ficava muito fora, né? Então não tinha muito essa discussão de divisão de tarefa, quem que lava a louça, quem que... Tinha pessoa. Mas o Augusto era folgado, vou lhe dizer. Ele não era do ramo da divisão de tarefas do lar, não, tá? Além de que ele era canhoto, às vezes ia me ajudar a fazer comida. Então deixa que eu descasco o alho. Aí então ele pegava, sentava na mesa. Cigarro, todo mundo, ele fumou muitos anos, depois ele parou, fumava muito. Então, cinzeiro, cigarro, cerveja. Aí ele pegava, como ele era canhoto, pegava aquele alho e ficava. Aí parava, aí dava uma tragada. Aí aquilo ia me dando nervoso, daqui que eu faço, tá? Então, tudo que ele ia fazer, eu ia lá, catava daqui que eu faço, que senão a gente passa o dia. Então, ele falava, bom, você faz melhor, então eu não vou fazer. Augusto lava as louças. Não, você lava melhor que eu. Por conta das broncas que eu dei nele, entendeu? Mas a gente se dava muito bem, nós fomos realmente... Não é porque o Augusto morreu, mas quem conviveu com a gente sabe, a gente foi muito companheiro, muito amigo... E a gente dava muito bem mesmo, muito bem mesmo.